No estudo atual, tratamos vários substratos têxteis, como tecidos de algodão, poliéster e poliamida, e também polipropileno, com esses agentes antimicrobianos. E repelentes a perdigoto, que é o esguicho, que quando nós falamos, espirramos, as fossas nasais e da boca, onde testamos sua eficácia e durabilidade usando normas internacionais, tais como a ATCC, a STM, ISO, dentre outras. Os resultados são muito encorajadores e podem ajudar a controlar a propagação das infecções, contribuindo assim para o bem-estar da raça humana. Estamos cercados por inúmeros vírus, fungos, bactérias, leveduras, algas, enfim. Embora alguns desses micro-organismos sejam benéficos, outros são ameaças a seres humanos, plantas e animais. E precisamos tomar medidas para nos proteger deles. O coronavírus é um exemplo disto. Os vírus corona são uma grande família de vírus. Não é novidade, já tivemos outras existências do vírus corona, como a SARS, a MERS, H1N1 não, porque não é um vírus corona. Que geralmente causam doenças leves a moderadas no trato respiratório superior, como o resfriado comum nas pessoas. No entanto, 3 vezes nos surtos de coronavírus do século XXI surgiram de depósitos de animais para causar doenças graves e preocupações com a transmissão global. Existem centenas de vírus corona, a maioria dos quais circula entre animais, incluindo porcos, camelos, morcegos e gatos. Às vezes, esses vírus saltam para os seres humanos, e esse fenômeno é chamado de evento de transbordamento, e podem causar moléstias, doenças, né? Para impedir que essa infecção se espalhe por gotículas, espirros e esfregação, é necessário lavar as mãos com sabão ou desinfetante à base de álcool. É o primordial nesse caso que a gente está vivendo. Devem estar limpos e devem permitir que a infecção não se espalhe ou mate sempre que entrar em contato com eles. Atualmente, pode-se dizer que os têxteis podem ser vetores de infecções em hospitais ou comunidades. A confecção de têxteis antimicrobianos poderiam impedir que se tomassem um depósito de micróbios na transmissão de infecções como o coronavírus humano, como eu já citei, H1N1, SARS, MERS e outros. Particularmente em um ambiente hospitalar, existe uma preocupação crescente de superexposição a vários micróbios que podem ser facilmente transmitidos do ambiente para o homem, causando diferentes doenças. Um centro cirúrgico estéril não é suficiente para impedir que os patógenos se transfiram para o ser humano. Portanto, é necessário proteger adicionalmente as pessoas usando máscaras faciais, roupões e cortinas e outros têxteis usados nesse ambiente cirúrgico. O que significa que o têxtil é essencial nesta área de procedimentos médicos. O tipo de material têxtil depende de um produto ser classificado como reutilizável ou descartável. Para os produtos descartáveis, os materiais não tecidos são frequentemente utilizados com várias composições de fibras, como composições de viscose com poliéster, ou polipropileno, ou poliéster puro, ou ainda baseado em polpa de madeira. Por outro lado, existem materiais reutilizáveis, compostos principalmente por misturas de algodão com poliéster, ou a mistura inversa, poliéster-algodão, ou
poliéster puro ou algodão puro. A maior vantagem dos aventais cirúrgicos reutilizáveis inclui menos resíduos sólidos, ou seja, aquilo que a gente descarta na natureza, de disposição limitada, e mais conforto ao usuário, devido à sua melhor transferência de calor, porém perde durabilidade e proteção de barreira após lavagens repetidas. Nessa fase ainda, nós dizemos que, portanto, ainda é necessário criar produtos têxteis inovadores. Eu digo produtos têxteis inovadores, toda a engenharia de composição de fibras, de modelagem, de aditivos, enfim, tudo aquilo que envolve, tanto no corte como na costura, enfim, que possam atuar como barreira efetiva para reduzir o risco de infecção, o que é muito perigoso para pessoas com um sistema imunológico comprometido. No ambiente hospitalar, existem muitas variáveis que afetam a ocorrência da infecção humana, independentemente do protocolo hospitalar ser executado à risca. Afinal de contas, a vida ela não é matemática, né? Então, é muito diferente da área química, da física, da própria matemática. A área biológica ela não segue um padrão. Então, um indivíduo ele pode ter um comportamento totalmente diferente do outro. A gente viu recentemente na Itália uma senhora de 102, 103 anos saindo curada de um problema sério que ela teve, uma crise, e sobreviveu. É isso que eu chamo da biologia não ser matemática. No entanto, é favorável que, com uma boa construção de materiais têxteis, seja possível reduzir o risco de patógenos que possam causar transtornos aos pacientes. Nós, consumidores, conhecemos o estilo de vida higiênica. Isso está intrínseco na gente desde quando éramos pequenos. Escovar os dentes, lavar as mãos, tomar banho, isso e aquilo. E a necessidade de produtos têxteis com propriedades antimicrobianas, os produtos têxteis comuns, especialmente os feitos de fibras naturais, proporcionam um excelente ambiente para o crescimento de micro-organismos. Por que isso? Se lá atrás eu falei que o poliéster causava mais problemas. Os produtos de fibras celulósicas são os mais fisiológicos que nós usamos, como uma camisa de algodão, uma roupa íntima de algodão, uma meia de algodão. São os produtos onde funciona como um berço para os micro-organismos também, né? E com isso, pode ser encontrado em quase todos os lugares e é capaz de se multiplicar rapidamente, dependendo das condições favoráveis, como umidade, nutrientes e temperatura, né? Com o advento de novas tecnologias e as crescentes necessidades do consumidor na sequência da higiene/saúde, o acabamento antimicrobiano e repelente de perdigoto, né, aquele jato, aquele espirro, e também como nos aventais médicos, nas roupas, nos pijamas médicos, né, que são chamados também de scrub mundialmente, tem que ter um acabamento contra proteção a agentes químicos, ou seja, que caia ali fluxos corpóreos como sangue, pus, urina, fezes, o que seja, ou até com outros produtos como álcool, como algum composto ácido ou básico, e que não tenha a penetração. A aplicação desses acabamentos têxteis antimicrobianos inclui uma ampla gama de produtos têxteis para os setores médicos, técnicos, industriais, de decoração e de vestuário, formando, assim, uma barreira química e biológica, né, que é a combinação desses dois efeitos.
Eles também são utilizados para proteger as pessoas com roupas funcionais, ou seja, EPIs, equipamentos de proteção individuais, individual, desculpa, como aventais, roupas de trabalho, máscaras cirúrgica ou não. Até agora, por que o ministro Mandetta ele reforça tanto a utilização de máscaras de tecido? Justamente para ter uma proteção. É eficiente tanto quanto uma máscara cirúrgica? Não. Né? Uma máscara cirúrgica, um tipo N95, protege 99,99% contra micro-organismo. Uma máscara de tecido pode proteger 80%, 70%. Depende muito da construção do tecido, quantas camadas tem essa máscara. Então, mas é válido. Por quê? Ele reforça tanto isso daí e nós também reforçamos, porque não existe equipamento de proteção individual, que são as máscaras, para todo mundo no mundo. A indústria de não tecidos, ela não consegue propiciar, com esse boom de demanda, necessidade do mercado, não consegue providenciar a demanda necessária, né? Então, os agentes antimicrobianos aumentam a funcionalidade e o valor desses têxteis, mantendo micro-organismos patógenos e vírus que causam infecções sob controle e podem impedi-los de transmitir de uma pessoa para outra. Um espirro, por exemplo, ele pode ir de 2 a 6 metros. Né? Imagina você estar conversando com uma pessoa a 1 metro e a pessoa espirrar sem fazer a proteção com o braço. Né? Bom, aqui entra o meu colega Guilherme, que é um doutor em microbiologia. Eu vou tentar fazer essa parte, porque infelizmente não conseguimos colocá-lo na live. Bom, as diferenças entre os micro-organismos, vamos citar aqui 3: bactérias, fungos e vírus. Os tamanhos em micron da bactéria varia de 0,2 a 2. De fungos, de 10 a 100 microns. E os vírus, de 0,02 a 14 microns. Né? Ele, em termos de posicionamento celular, bactérias e fungos são células. Vírus, ele não é um elemento celular. As bactérias e fungos têm um metabolismo próprio. Os vírus não são. Eles precisam de uma célula para ser... Eles são um parasita intracelular. Né? E os fármacos para tratamento das infecções, no caso de bactéria, por exemplo, uma Klebsiella pneumoniae, é uma bactéria que tem uma ação patógena pulmonar, e aí basta um antibiótico que tenha maior arsenal que nós temos como arma contra as bactérias, que são os antibióticos. Já os fungos é um menor arsenal que nós temos, mas são antifúngicos ou antimicóticos, depende da área de atuação. Já para os vírus, nós temos que utilizar uma arma chamada antivirais, que é um arsenal limitadíssimo. E outro ponto muito importante, vamos pegar a H1N1. Todo o período antes do inverno, o governo federal, o Ministério da Saúde, faz uma campanha para que os mais idosos, que têm um sistema imunológico mais fraco, se vacinar. Então, por que todo ano? Porque os vírus eles sofrem mutagenia muito rápida. Pode ser que no ano que vem a gente venha a ter o Covid-20, né, que é uma mutagenia do Covid-19. E, se Deus quiser, até lá a gente vai ter uma vacina, aí virá uma nova variante para esta mutagenia. Bom, a gente falou do tamanho dessas partículas, né? Uma E. coli, que é uma
bactéria gram-negativa, ela tem mais ou menos 1 micron, né? Já um vírus, um H1N1, por exemplo, ou um rotavírus, ele tem aproximadamente 225 nanômetros. Então, são os tamanhos. Uma hemácia, né, que é um glóbulo vermelho, tem aproximadamente 10.000 nanômetros. Então, para a gente ter uma ideia de grandeza desses micro-organismos comparado a uma hemácia. Então, tem umas imagens que depois vão ser disponibilizadas, que é o tamanho, a partícula viral, né? Nós temos aqui um tamanho extremamente pequeno, que é o SARS-CoV-2, invadindo uma célula humana, uma eucarionte. Que aqui nós temos uma imagem aumentada 50.000 vezes, e aí é um ponto extremamente pequeno, um pouco mais que o tamanho do vírus, aí o SARS, é um pouquinho maior que um ponto de uma caneta. Então, quais as funções desses antimicrobianos nos têxteis? Primeiramente, é evitar a infecção cruzada dos micro-organismos patógenos. Controlar a colônia ou a colonização e o metabolismo microbiano a fim de reduzir a formação de odores também. Por que causam odores? Porque há uma grande mortalidade desses micro-organismos, principalmente bactérias, fungos, o que seja, e eles, devido a gente não gerar tanto alimento, eles acabam morrendo, formando um grande material em estado de putrefação. Com isso, acontece o mau odor. E salvaguardar artigos têxteis também de deteriorização da qualidade, sujidade e descoloração. Um exemplo é o bolor, como falamos, o vestido de noiva, né? O vestido de núvia. Aqueles pontos pretos, quando fica guardado muito tempo, é um fungo aquilo, se chama Aspergillus niger. E uma vez formada a colônia desses fungos, não há como remover mais. Então, o ambiente ideal é um ambiente escuro, com uma determinada umidade, né, e oxigenado. E com isso, começa a ter essa formação. Bom, a Golden ela vem há 11 anos desenvolvendo a nossa linha de antimicrobianos. Nós desenvolvemos internamente, produzimos internamente, com tecnologia brasileira, e isso, já temos alguns desses produtos já registrados no FDA, temos conformidade com o Ecotex, com BlueSign, enfim. Nós temos uma unidade fabril independente, protegida para a fabricação desses compostos antimicrobianos. E vou pôr 2 pontos de destaque aqui. Um que se chama GoFresh FA, é a nossa última evolução em termos tecnológicos desses antimicrobianos. Não tem absolutamente nada em termos de metais na composição, íons de prata ou prata metálica, nanotecnológica, nada. Porque a gente não sabe até que ponto isso pode entrar na nossa corrente sanguínea, enfim. Esse é um produto totalmente orgânico, né? É uma molécula relativamente simples, porém muito eficaz. E ele tem um amplo espectro de ação contra bactérias gram-positivas, ou seja, aquela bactéria que tem uma membrana citoplasmática, e a gram-negativa, que são 2 peles, ou 2 membranas citoplasmáticas. Então, ela é mais agressiva, principalmente no quesito patogenia. E leveduras. E é sólido à lavagem por não ser migrante, ou seja, ele não migra, não é um sal
na forma de cloreto de prata ou nitrato de prata, ele, uma vez aplicado ao têxtil, através de um processo de secagem, ele sai da forma randômica e entra numa forma orientada, fazendo com que há uma ação que eu vou explicar depois. E o Go Fresh Fung, ele tem um amplo espectro de bactérias gram-positivas e negativas e fungos. Só que essa molécula é mais orientada para trabalhar fungos, tanto não selvagens como fungos selvagens. Ou seja, nós desenvolvemos esta molécula para trabalhar materiais que estão em contato com o solo, por exemplo, em calçados, em lonas de caminhão, enfim, em vários desses produtos onde tenha maior ênfase de uso final como fungos. E ele tem uma excelente ação contra bolores, né? As metodologias que nós aplicamos no nosso laboratório de microbiologia, que foi iniciado há 11 anos atrás, num projeto onde nós queríamos desenvolver produtos antimicrobianos. E essa estrada de 11 anos nos deu, hoje, uma excelência em termos de produtos que combatam esses micro-organismos. Isso, inicialmente, nós montamos esse laboratório ainda muito simples, na nossa unidade de Guarulhos, que depois foi para um parque tecnológico em São José dos Campos, e hoje ele está lotado no Parque Tec da Univap, no Vale do Paraíba, onde nós temos pesquisadores, doutores em microbiologia, e prestamos serviços a cliente e também fazemos o controle das moléculas que saem da produção e também o que sai do pipeline em termos de investigação. Hoje nós trabalhamos nesse laboratório que se chama CEAM, que é o Centro Especializados em Análises Microbiológicas. Nós temos as normas ASTM E2149-13A, nós temos a ATCC 30, que é para fungos, a 2149-13A, que é uma metodologia que nós fazemos uma análise de uma forma dinâmica. É uma norma desenvolvida nos Estados Unidos, é uma das mais enérgicas. Em alguns casos onde se tem repelência à sujidade ou a proteção a agentes químicos, que tenha alguma repelência sobre ele, uma norma como a ATCC 100, ela não vai funcionar. Então, há a necessidade de se fazer na norma ASTM E2149-13A, que é a versão mais recente. E também a ATCC 147. Essas são as principais normas que nós trabalhamos, e o nosso laboratório, algumas normas já são acreditadas pelo Inmetro. Falando da E2149-13A, que é da ASTM, então, são condições dinâmicas, que a gente chama de shaking test. Ou seja, nós fazemos uma lixiviação do material, e depois, isso é tudo em método quantitativo, aí esse material ele é cortado, colocado numa solução, vai para esse processo de pré-diluição, aí daí é feito a amostragem pelo shaking, e depois é feito o emplacamento na placa de Petri. E aí segue a rotina do laboratório quanto à exposição dele numa estufa de temperatura controlada, até a leitura é feita não fazendo uma contagem manual, mas nós temos equipamentos que fazem a leitura eletrônica. Então, em poucos segundos,
a gente analisa uma placa de Petri com os resultados das colônias de bactérias. A ATCC-100 aí já vai direto para é um método também quantitativo e são condições estáticas, ou seja, ela já é montado em cima do meio de cultura, já é montado exatamente sobre o tecido, sobre a placa, né? E temos também adaptação para fios. A ATCC 147 é um método qualitativo, aí não é quantitativo, onde a gente mede o halo de inibição, ou seja, tem o corpo de prova e você mede a zona periférica, quanto que morreu da bactéria, que nós chamamos de ZOI, que é a zona de inibição, né? E necessita de difusão no meio de cultura para a obtenção do efeito. E a última, que é a ATCC 30, que esse é específico para fungos, né? Então, preconiza a norma utilizar um fungo chamado Aspergillus niger, ou Níger, depende de como se produz, e isso daí, por que esse fungo? Porque ele é facilmente analisável via contagem, porque ele é negro, né? E o meio de cultura, diferentemente das bactérias que são muito rápidas, num dia você já tem análise concluída, aqui nós precisamos de 7 dias. Voltando à minha parte de usos e aplicações, nós temos aqui um quadro que eu havia elaborado, que como a gente entende um acabamento antimicrobiano. Às vezes eu vejo pessoas falando, eu quero um acabamento antifungicida, né? Sabe, se é um fungicida, ele está matando. Um antifungicida, antibactericida, são termos não corretos. Então, aí nós temos alguns termos. Depois também vai ser disponibilizado esse material. Então, nós temos o efeito antimicrobiano e antimicótico, ou seja, antifúngico, né? Nas extremidades laterais, eu coloquei um efeito germicida e um efeito desodorante, em termos de ação. Ou seja, nas bactérias, nós criamos um efeito germicida, que pode ser um fungicida ou pode ser um bactericida, ou seja, mortalidade de 99,9999%, ou seja, log 6. Do outro lado, nós temos o efeito bacteriostático ou fungiostático. E isso faz com que nós não precisamos ter uma mortalidade de log 6. Nós podemos ter uma mortalidade a um nível reduzido, porque nós queremos controlar aí só o efeito de não um indivíduo, após um dia de utilização daquele têxtil, um indivíduo, ou seja, uma bactéria, se transformar em 1 milhão de indivíduos. Nós queremos controlar ao redor de 10 mil, 15 mil indivíduos. E com isso nós temos um efeito bacteriostático, ou no caso micótico, um efeito fungiostático. Então, nós podemos aí, com esse quadro, desenhar os produtos para os determinados fins, né? Ou, no nosso caso, nós conseguimos elaborar produtos combinados, né? Na forma de um maior efeito bacteriostático ou um maior efeito fungiostático. Lembrei agora, tem um fungo chamado Candida albicans. Esse é um fungo muito presente na mucosa vaginal. E aí, dependendo da
o grau imunológico, enfim, do metabolismo de cada pessoa, isso pode se pronunciar e virar uma patologia que se chama candidíase. Nós conseguimos, através do produto GoFresh FA, fazer o controle desse fungo, que é a Candida albicans, e evitando a patologia que é a candidíase. Isso é algo que a gente vai descobrindo só tendo um laboratório de microbiologia dentro de casa, a gente pode fazer essas série de investigações. E para isso, e para aquilo, vamos fazer isso para fungo selvagem, para uma determinada bactéria, e agora, e o coronavírus, né? Como é que a gente consegue fazer isso? H1N1, né, que é a gripe suína. Como é que a gente consegue fazer isso? Lógico que, tendo, pela própria segurança biológica, nós não podemos fazer isso dentro de casa com vírus ou com algumas bactérias. Nós temos que mandar isso para laboratórios que tenham esse grau, esse status de segurança biológica. E isso não são muitos laboratórios que tem no mundo que fazem essas análises. Bom, como eu citei, existem antimicrobianos convencionais, que são os migrantes, que são íons de prata, que são outros produtos mais antigos, como o já caiu a patente durante já há muitos anos, que é o triclosan, que eles dissociam, ou seja, eles aniquilam os micro-organismos através de envenenamento desse micro-organismo. O que nós trabalhamos muito fortemente são os não migrantes, ou seja, aqueles que causam um efeito físico na parede citoplasmática do micro-organismo, fazendo com que ele aniquile esse micro-organismo sem causar nenhum tipo de mutagenia. Como ele age? Né? Como o GoFresh FA ele age sobre o micro-organismo? Ele age em 3 etapas. Uma por atração, por quê? Nós temos aqui o micro-organismo que tem uma parede aniônica, ou seja, ela é negativa. Então, tem cargas negativas. Nós temos aqui o têxtil com o polímero o princípio ativo, que tem na molécula uma carga proteinizada, ou seja, ele atrai a bactéria para esse têxtil. Aí você vai falar, poxa, mas em vez de repelir, ele vai atrair? Se não tivesse essa atração, nós não conseguiríamos fazer com que tivesse a mortalidade desse micro-organismo. Aí, como ele é atraído, e aqui nós temos uma carga que são hidrocarbonetos, que é isso, nós temos uma grande quantidade desses compostos orgânicos no nosso organismo, é totalmente atóxico. E essa bactéria, ela é perfurada, ou seja, é como se fosse uma navalha, como se fosse um cutilho, uma faca, né, uma espada, e isso aí perfura a membrana citoplasmática, vazando todo o DNA e todo o que está dentro desse micro-organismo, como se fosse uma uva, que a gente perfura aquela membrana a pele muito delgada, e tudo que está dentro ele vaza. E aí ele tem a morte instantânea. É puramente físico. Ou seja, tem uma atração elétrica, uma eletromagnética, que cargas positivas e negativas se atraem, e interrupção da membrana citoplasmática, pela penetração física desses hidrocarbonetos. E nós temos esse polímero, em termos de tamanho, de uma Escherichia coli, que tem 3 microns, é mais ou menos o tamanho do polímero. Então, nesse polímero, nós temos 25 mil espadas. Ou seja, uma delas é o suficiente para penetrar
e rasgar a parede dessa bactéria. Num Staphylococcus aureus, que tem mais ou menos o tamanho de uma micra, então você multiplica ou potencializa por 3. Então são 25, são 75 mil chances de perfurar uma Staphylococcus aureus. Falando em termos de estrutura utilizadas em máscaras, nós temos a máscara cirúrgica, que é a PFF1. A gente vê a escassez que está tendo no mercado e aviões do governo que estão se propondo a buscar isso nos grandes mercados produtores, como a China, né? Não que o Brasil não faça, o Brasil é um grande produtor de não tecidos, mas vinha com uma demanda, até o Brasil é um exportador também de não tecido. Só que o consumo mundial é X, e esse X foi multiplicado por 1000 vezes. Não existe no mundo uma capacidade produtiva para a fabricação disso. Então, a máscara cirúrgica ela deve ser utilizada em pacientes ou confirmados com o Covid-19 e em profissionais que lidem com o atendimento desses casos, né? Já a máscara N95 ou PFF2 é utilizada em procedimentos que geram aerosóis, né? Onde há risco maior de contaminação. Por exemplo, a pessoa que está acamada, que não está ainda entubada ou não está ainda num respirador, mas que tem uma tosse muito proeminente, ela tem que ter uma máscara, uma PFF2, para evitar que aquele jato de perdigoto vá para o ambiente contaminando os demais, né? Ou essa máscara é também propriamente utilizada para profissionais da saúde. E tem a máscara de tecido, aquilo que eu citei no início, que tanto foi falado e é o correto, porque quando a gente sai à rua, se protejam, né, com essas máscaras. Ah, mas pode ser de poliéster? Pode. Pode ser de algodão? Pode. Só não pode ser de uma construção de malha muito esticada, porque os orifícios eles vão ficar muito abertos, né? E então, o ideal seria que essas máscaras fossem tratadas com esses elementos que evitasse a penetração desse perdigoto e também um filtro um filtro biológico contra esses micro-organismos. Todo esse material que eu estou, em parte, lendo, ele vai ser tudo disponibilizado como um e-book também para quem quiser. Um não tecido, uma máscara PFF1 ou PFF2, eles têm na sua composição 3 lâminas, né? Essas lâminas são de Spun Bond, Melt Bond e Spun Bond, ou seja, são 3 camadas, ou seja, Spun Bond, Melt Bond e Spun Bond. Uma construção muito utilizada mundialmente desde a década de 60 e, na sua maioria, é feita de polipropileno. Então, isso faz com que padronizada no mundo, né? E a nossa proposta nesse tipo de material e na camada externa, ou seja, aquela que fica mais para fora do nosso rosto, porque ela é construída por três camadas, a camada externa, aí pôr uma barreira protetora química, ou seja, para evitar que tenha penetração dos espirros, gotículas, enfim. Na camada do meio, o tratamento antimicrobiano, que é uma proteção contra infecções. E em contato com a nossa pele, não há necessidade de colocar nada. No caso de aventais médicos, onde tem uma lâmina apenas, aí os produtos se combinam e vai num banho único, né? Nós criamos um tracer também, um indicador para identificar a nossa molécula. Então, esse indicador, isso pode ser feito em
um minuto, nós dizemos se é o nosso produto ou não. Isso, ou se a pessoa, numa produção, acha que eu apliquei ou não apliquei. Isso nós, com esse tracer, de uma forma empírica, nós podemos até dar uma ideia de quantificação. Outro ponto muito importante é a parte de repelência. Hoje nós criamos um princípio ativo imitando a pena do pato, né? Então, tudo por experimento, como vários pesquisadores fizeram. Então, você analisa um pato porque ele se sustenta sobre a água e não molha as penas, porque é uma estrutura microfios nas penas, tridimensional, e a superfície de contato ela é muito pequena. E isso está embebido com uma gordura criada pelo próprio corpo dele, que penetra pelas cavidades da pena e vai para a superfície. Então, imitando isso daí, as penas de um pato ou a formação de um coral em crescimento, isso nós conseguimos fazer com que tenha essa repelência a esse perdigoto. E também incorporado a esse não tecido ou têxtil de uma forma polimérica. Regulamentação e selos de aprovação. Como eu citei, nós somos parceiros do bluesign, também estamos em conformidade com o REACH, com o Ecotex, com o EPA nos Estados Unidos, FDA. Então, todos os produtos Go Fresh e Go Guard, eles são minuciosamente testados quanto à segurança, sustentabilidade e meio ambiente. E inofensivo para a pele e o corpo, e utilizando aí os melhores ingredientes ativos. Somos auditados todos os anos por essas certificações. Então, como eu disse, a família contém produtos ativos compatíveis com o REACH da Europa, FDA dos Estados Unidos e aprovado pela bluesign também da Europa e o Ecotex também da Europa. Então, seria isso em termos de apresentação. Agora, fazendo uma conclusão de tudo isso. Então, aumentar a conscientização pública sobre os efeitos dos patógenos na saúde cria uma demanda crescente de materiais antimicrobianos. No presente e no futuro, esta nova funcionalização será de grande importância e realizada como um acabamento obrigatório e não especializado. E será obrigatória para todos os artigos têxteis usados em hospitais, asilos, casas de repouso, instalações comunitárias e de proteção, como roupas para bombeiros, serviços de emergência e militares, e também de uso cotidiano, né? Nosso desejo como consumidores por conforto, higiene e bem-estar, relacionado ao controle de odores e proteção de micróbios, se faz necessário e em rápido crescimento para a expansão de tecidos como barreira química e biológica. E conforme exposta nesta apresentação, a Golden Technology vem trabalhando há exatos 11 anos e apresentando soluções nas áreas de proteção, desempenho e bem-estar. Então, eu queria encerrar aqui e passar assim a responder mais especificamente a perguntas que possam ser feitas. Eu tenho minha colega que está me mandando via WhatsApp, e aí pode ser feito pela tela também aqui da live, né? Se vocês têm perguntas, por favor. Eu estou vendo aqui da Natália Diniz, ainda na questão de máscaras de tecido, qual a instrução de higienização? Como lavar? E a lavagem retiraria as propriedades dos antimicrobianos? Bom, Natália,
Nas máscaras de tecido, não existe uma legislação como nas máscaras de não tecidos, né, que são padronizadas mundialmente, e tem uma série de normas específicas para tal. Quanto à higienização, deve ser feita uma higienização como qualquer outro tecido normal. Ou seja, com sabão neutro, esses detergentes domésticos. Não é aconselhável colocar um amaciante posterior, porque isso interfere nas propriedades desses agentes antimicrobianos e também na questão da repelência. E a lavagem, ela vai retirar, sim, esses efeitos. Só que isso perdura por mais de muitas lavagens. Por quê? A lavagem doméstica ela é diferente da lavagem industrial. Então, na lavagem doméstica, nós teríamos aí uma solidez desses acabamentos ao redor de 50 lavagens, né? Veio uma pergunta também se o mau odor é causado por mofo. Todos os micro-organismos, eles crescem numa velocidade tamanha. E isso há uma mortalidade muito grande, porque esses micro-organismos não encontram uma quantidade de alimentos para para ficar vivo. Quando a gente vê um pão embolorado, se a gente deixar aquele pão durante um período, vai ficar todo verde, né? Porém, depois de um tempo, não vai existir mais pão e ele deixa de existir por falta de alimento. E no caso de bactérias, também causam odores. Não é que a gente cheira mal. O que cheira mal do nosso corpo são esses micro-organismos, principalmente na região das axilas, na região íntima, onde nós temos um ambiente escuro, um ambiente livre de luz e muito quente e cheio de nutrientes. Então, isso faz com que tenha o ambiente ideal, né? Então, a gente gera alimentos, gera umidade e também gera o escurinho para eles crescerem. Como atinge o máximo em termos de alimentação, ou seja, eles crescem muito e depois, como não tem tanta alimentação, assim eles vão morrendo, né? Do Oswaldo Luiz Ingarano veio a pergunta: podemos aplicar alguns produtos em nossos têxteis domésticos para nos proteger? Oswaldo, poderia. Acontece o seguinte, que todo produto químico ele tem que ter uma norma de segurança. E esses produtos são feitos para aplicação industrial, onde tem profissionais da área química que tenham todo o protocolo de se trabalhar com qualquer produto químico, seja ele um detergente, um amaciante, um corante, um produto para estampar, e os antimicrobianos, produtos de repelência para formar a barreira química, também se fazem assim. E outro ponto importante, que alguns desses produtos têm que ser polimerizados. E em casa, nós não temos equipamentos que vão estender aí 3, 4 minutos a uma temperatura de 160, 180 graus. E isso tem que ser feito de uma forma industrial para garantir a durabilidade e a sua efetividade. Tem uma outra pergunta de José Alejandro. Para as máscaras filtrantes do tipo têxtil, a capa externa, desculpa que eu estou traduzindo, de que maneira podemos... desculpa, entrou uma ligação. Podemos realizar referência sem fazer uso do fluorcarbono. Então, eu citei
Aí nós temos produtos totalmente livres de fluorcarbono, que se chama Go Guard FF, Fluor Free. Então, esse é um produto desenvolvido que tem repelência a compostos aquosos, não oleosos, mas para esse fim é totalmente viável a utilização. Nicole Tais, já foram realizados testes laboratoriais em máscaras de malha 100% algodão? Nós já fizemos, não propriamente em máscara, Nicole, nós fizemos em tecido, em malha, em aberto, né? E funciona perfeitamente bem. Lógico que em caso de máscaras de malha, tem que se tomar cuidado para que ela não tenha a abertura, não estique muito, tá bom? Como já está dando 1 hora, eu vou ter que desligar para gravar essa apresentação que vai ser disponibilizada, ok? Muito obrigado e todas as perguntas que virão, que estão aqui, nós vamos responder. Um abraço, muito obrigado.